Y para hablar de este tema, precisamente ya saludamos a Nilton Bobato, es viceprefeito de Foz de Iguazú. Muy buen día, Bobato. Muy buen día a todos y todas nuestros hermanos paraguayos. Bien, ¿cómo está el diálogo? ¿Cómo ven desde Foz de Iguazú la posibilidad de esta apertura de frontera? Nosotros estamos hablando con nuestros gobernantes de Brasil, del gobierno central brasileño, construindo alternativas para viabilizar principalmente nuestra assistência hospitalar, que é nosso problema principal, porque tememos que a abertura da puente, além de los aspectos positivos que traerá a economia, evidentemente, ampliaremos nossos problemas com a questão da saúde pública, principalmente a questão hospitalar, com a falta de UTI para a Covid, essas coisas mais que normalmente se ocorrem quando começam a ampliar o trânsito de pessoas que ainda não sejam contaminadas. Sí, ahora el protocolo que se va a observar, las reglas, los reglamentos para el cruce de la frontera ya terminó de ser trabajado por partes del lado No, paraguayo y el brasileño. no, todavia não. Há algumas ideias, algumas propostas em elaboração. As entidades empresariais têm uma proposta, mas há uma pergunta que não tem resposta, que é como fazer para ser o controle do trânsito da Ponte da Amistad. Como fazer para controlar 30, 40 mil pessoas que cruzam todos os dias por a fronteira. Há algumas ideias de permitir somente o trânsito por veículos, de impedir que os pedestres caminhem, mas não há nada de concreto. O que nós estamos propondo à governação da Cidade do Leste e do Alto Paraná é que hacemos em conjunto, principalmente um plano de contingência para atuar na assistência hospitalar, porque a questão do trânsito de pessoas, do trânsito de veículos, é uma situação que os governos centrais precisam resolver, porque os governos municipais não têm ingerência sobre a fiscalização em las aduanas, tanto do Brasil quanto do Paraguai. A ver, es decir que usted cree que esas normas deben ser establecidas a nivel de gobierno central, no de autoridades regionales. Exato, porque são as autoridades nacionais centrais que têm o poder de fiscalizar a ponte. Cabe aos municípios garantizar, claro que com o apoio dos governos centrais, a assistência hospitalar conjunta. Nós precisamos estabelecer um plano de contingência unitário entre o município de Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, principalmente, e transformar como se estivéssemos en una única ciudad. Ahora, lo de la aplicación de ciudades gemelas, eso está contemplado dentro del decreto que emitió la semana pasada el gobierno de Jair Bolsonaro, pero solamente beneficiaría a Foz de Iguazú y a Ciudad del Este, o también podrían ser otras ciudades de aquel estado y del departamento de Alto Paraná en Paraguay. O problema é que há que ter uma documentação que comprove a residência nessa cidade. E nós, tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio, não temos uma documentação resolvida sobre isso. Pegaram como exemplo a fronteira do Uruguai, que estabeleceram com o Uruguai, entre o Brasil e o Uruguai, que estabeleceram uma documentação de trânsito fronteiriço, que nós teríamos que aplicar algo assim cá. Agora, se for a mesma pergunta, quem fiscalizaria, quem seria a fiscalização do trânsito dessas pessoas, e como se impediria que outras pessoas que não residem
nessa cidade de Gemelas, quem controlaria essas outras pessoas? E somente os governos centrais têm poder para isso. Sí. En cuanto al protocolo sanitario estrictamente, ¿no es aplicable que se pidan resultados de las últimas 72 horas, por ejemplo, para dejar pasar a las personas? Sim, como seria, como hacer isso? Essa é a pergunta. Ou seja, somente nós, quem conhece a ponte da amistade sabe do quilombo que se tornaria uma coisa dessa se ser o controle rígido de las pessoas na ponte. Se transformaria numa coisa muito confusa. Então, nós estamos defendendo que os governos centrais criem condições para que os municípios, para que as cidades se construam estruturas hospitalares para garantizar a atenção às pessoas que se quedam doentes, que se quedarem doentes por la Covid, e hacer o controle das pessoas em los comércios, em los lugares de circulação, porque o controle por la ponte, com a ponte aberta, é impossível. Ou abre a ponte ou cerra a ponte, porque manter a ponte com a abertura gradual é muito difícil, muito complexa. Sí, y están establecidos esos canales, está establecido el diálogo, están hablando las autoridades nacionales de Brasil y de Paraguay suficientemente como para poder llegar a ese acuerdo. Sí, há conversações, nós estamos participando das conversações, assim como há conversações também entre os governos brasileiros e paraguaios. No caso do Brasil, há um grupo de trabalho interministerial composto por vários ministérios de várias áreas para discutir para estabelecer o plano sanitário, o plano de contingência com todos os órgãos do governo central brasileiro envolvidos. E há trabalho das chancelarias dos dois países que também estão falando. Agora, o governo brasileiro, eu não sei o que diz o governo paraguaio, mas o governo brasileiro, por hora, não assume compromisso com fechas, com datas. Ele precisa, apesar da vontade manifesta do presidente Bolsonaro, que tem uma vontade política de reabrir a ponte e tem expressado isso, a equipe técnica trabalha com a necessidade de se estabelecer um protocolo sanitário, um protocolo de controle do acesso muito rígido na fronteira. A este paso es muy difícil que en una semana pueda llegarse a la apertura, entonces. Olha, eu não consigo imaginar uma decisão, um caminho sencillo, simples. Mas vai chegar a uma hora que é necessária que se tome a decisão. Não se pode continuar manter as pessoas com esse tipo de detenção. Agora, uma decisão técnica não é sencilla, não é simples, não é sencilla. ¿Hay presión también de sectores comerciales o empresariales o industriales o políticos en Foz de Iguazú que buscan la apertura rápida? Se há pressões também, não tanto quanto está havendo em Cidade do Leste, mas há pressões políticas, há pressões empresariais, há pessoas que se manifestam sempre na questão econômica, porque Foz do Iguaçu também depende muito do comércio com Cidade do Leste para sobreviver. Há pessoas em Brasília, cerca de 8 a 10 mil famílias que dependem exclusivamente do comércio fronteiriço e que estão enfrentando muitas dificuldades para sobreviver. E da própria governação municipal, nós defendemos que a ponte deva ser aberta.
O problema é como fazer essa abertura. ¿La situación sanitaria de Foz de Iguazú es similar a la Ciudad del Este o no en cantidad de infectados, en fallecidos? Nós não temos informações muito concretas sobre a situação da Cidade do Leste. A situação, aparentemente, a situação da Cidade do Leste é um pouco melhor que a situação de Foz do Iguaçu. Os números nós não temos ainda, aunque. La situación en el paso Foz de Iguazú, Ciudad del Este, es distinta a la que se da entre otras ciudades, Punta Poná con Pedro Juan Caballero, Mundo Novo con Salto del Guairá. Olha, eu não tenho muitas conversações com as outras cidades. Nós estamos trabalhando quase que exclusivamente com a Cidade do Leste e com essa fronteira do Alto Paraná. Nós não temos condições de fazer parte das negociações que envolvem os outros municípios, as outras cidades fronterizas. Bueno, yo le preguntaba si usted cree, en realidad, si cree que es más difícil llegar a un acuerdo en el paso Ciudad del Este, Foz de Iguazú, que por el nivel, por el volumen de comercio que se da respecto a los otros puntos. Me desculpe, não compreendi a pergunta. Sí, es más difícil llegar a un acuerdo en Ciudad del Este. ¿Usted cree que es más difícil llegar a un acuerdo en Ciudad del Este, Foz de Iguazú, que en los otros puntos? Pedro Juan, Punta Poná, Mundo Novo con Salto del Guairá. Eu creio que é mais sencillo, porque acá temos problemas para o controle, mas é possível estabelecer algum tipo de controle. A cidade que tem fronteiras secas, o controle do tanto de pessoas é muito mais difícil. Então, eu creio que um acordo acá é mais sencillo do que nas outras cidades. Bien, viceprefeito, le agradecemos mucho la gentileza de esta entrevista. Que tenga muy buen día. Bom dia, me desculpe me importunar. Hasta luego, no, por favor. Espero que tenha compreendido. Abraços. Bien comprendido, muchas gracias nuevamente, viceprefeito de Foz de Iguazú, Nilton Bobato, así en diálogo con nosotros en NPI.